Hoje nós vamos falar então no debate de ontem da Rede TV, o segundo debate dos presidenciáveis. E eu não poderia deixar de fazer um vídeo, porque minha pretensão é fazer comentários sobre todos os debates dos presidenciáveis. Eu até pensei em fazer do governo de São Paulo, mas deixa quieto. Depois a gente pode até comentar alguma coisinha sobre isso. Mas o que chama atenção, né, é o poder federal, quer dizer, é quem vai tomar conta do executivo. Então, eu fiz aqui uma relação da performance dos presidenciáveis, certo? Começando aqui com o Álvaro Dias. Eu não vou dizer exatamente quem foi o melhor ou o pior, porque isso é muito relativo, tá? E até um tanto subjetivo, vai da impressão de cada um. Claro que existe, né, um certo consenso que a gente tem que considerar. Mas, enfim, falando do Álvaro Dias aqui. O Álvaro Dias ele começou atacando a candidatura do Lula, dessa candidatura que é muito contestável, inclusive por quem tem o mínimo de bom senso, a não ser que seja um petista febril, que seja um petista fanático. O que acontece é que o programa, sinceramente, não sei quem teve a ideia de colocar ali o púlpito do Lula vazio. Porque pensa só, cara, isso é, na verdade, uma representação simbólica de que o Lula deveria estar ali, mas não está porque, de algum modo, ele teria sido injustiçado. É isso que representaria um púlpito vazio dentro de um estúdio onde tem um debate de presidenciáveis. Ou seja, é uma coisa patética, porque o Lula ele foi preso dentro dos parâmetros da lei. Essa que é a questão. Então, eu não sei realmente quem teve essa ideia, tá? Mas o fato é que, a partir do momento que alguns candidatos viram o púlpito dentro do estúdio, ou já souberam antes, eu não sei ao certo, eles disseram que eram contra esse tipo de atitude. Se não me engano, aí vocês podem confirmar, eu recebi uma informação de que isso teria ocorrido porque o Bolsonaro chegou no estúdio e disse, não vou participar do debate se esse púlpito estiver aí, né? Mas eu não confirmei essa informação ainda. Mas se for verdade, faz jus, né, às atitudes do Bolsonaro, sim. E foi por unanimidade. Na verdade, teve um cara, né, que defendeu que o púlpito tivesse ali, que obviamente é o Boulos, né? Mas até o Ciro Gomes, vejam vocês, senhores, até o Ciro Gomes foi contra a ideia de deixar o móvel ali representando um Lula invisível. Né? O Lula foi preso, foi condenado na verdade em primeira e segunda instância, então nem vou ficar discutindo esse assunto porque eu acho patético. O Álvaro Dias inclusive chegou já dizendo, olha, o Lula ele não é um preso político, ele não é um homem que está sendo perseguido como supostamente foi o Mandela. O Mandela tem de certo modo aí, é visto como um herói nacional, né, no país dele e também internacional, mas é bem contestável essa biografia do Mandela, tá? Mas enfim, as pessoas veem ele como um preso político, porque ele ficou encarcerado durante muito tempo e tal. E o PT e alguns órgãos nacionais e até internacionais, né, querem fazer do Lula um preso político, mas não, o Lula é um político preso, certo? Existe todo um processo por trás disso e ele, na verdade, vai ser processado por outros crimes também, né, não só por esse. Então Álvaro Dias chegou a deixar claro esse ponto. Depois ele falou sobre ajuste fiscal, desburocratização, investimento, combate à corrupção, que é o mote dele, né, uma vez que ele apoia a Lava Jato, e tem, de certo modo, o elogio, né, do Sérgio Moro também em relação à sua candidatura. Na verdade, o Álvaro Dias é um caso um tanto confuso, porque ele faz parte da velha guarda política, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo ele é um cara que se colocou sempre de maneira incisiva, né, contra a corrupção. Se foi feito isso em vista já de uma possível candidatura, porque foi antes, né, de se tornar candidato à presidência, aí a gente não tem como dizer, mas é um cara que se colocou ali de maneira enfática contra a candidatura do Lula e a favor da Lava Jato. Então, por isso ele já tem um ponto positivo aí. Porém, é um cara que gera algumas dúvidas, né, quando ele usa certos exemplos, inclusive de presidentes ou presidenciáveis de outros países, e que fica meio confuso, né? Mas, enfim, é o que eu tenho a dizer sobre ele. Agora, sobre a Marina Silva. A Marina Silva é um caso muito à parte, cara, que eu sinceramente, em 2014, até porque eu gosto bastante do reverendo Caio Fábio, que é um cara que critica bastante a igreja evangélica nos pontos onde eu acho que é realmente criticável. Então, eu gosto de ouvir ele, de algumas ideias dele, sou contra outras ideias dele também, né? Mas ele é um cara que sempre defendeu a Marina Silva, ele fazia entrevistas com a Marina, e foi interessante ver alguns pontos dela, né? E eu até tenho ainda, uma certa simpatia pela postura da Marina Silva, de agir de maneira serena diante de determinados problemas, mas sempre tive um pé atrás com essa coisa de sustentabilidade, principalmente quando se fala desse mote internacional e defesa de órgãos internacionais para se combater
este malfadado aquecimento global. É claro que o aquecimento global é um debate extenso, complexo. Tem gente que já começa o debate dizendo é ridículo que você não acredite no aquecimento global. Outros, na verdade, que são contra isso e dizem, olha, é absurdo que você acredite nisso. Então é um debate mais técnico, certo? Eu admito pontos cegos nesse sentido. Agora, é meio esquisito que órgãos internacionais defendam isso de maneira tão acentuada, né? Eu fico sempre com o pé atrás nesse sentido e acho que a Marina Silva comprou essa ideia de forma a priorística, porque eu também não acho que ela seja grande especialista nesse assunto. Ela é conhecedora disso porque ela se interessa por essa coisa, né? Desde do Chico Mendes, né? Que ela foi o grande símbolo da política que ela faz hoje. Mas a questão é que a Marina Silva ela pensa, ela mesmo disse isso, em gerar mais empregos no Brasil com painéis solares e com investimento sustentável. E depois ela falou sobre a questão de fortalecer a FUNAI e demarcar terras indígenas, né? Essa é uma questão que realmente chama atenção também porque a FUNAI diz defender, né, os direitos indígenas, mas ao mesmo tempo existe aí um imbróglio, porque você, na verdade, não sabe se a FUNAI está fazendo bem ou mal. É um tema também complexo isso, mas a gente poderia dizer que existe também demagogia nesse tipo de assunto, certo? Então, nesse ponto, mais uma vez, ela está levando à tona aquele velho discurso ideológico de natureza, sustentabilidade e povos indígenas. Tudo bem, é claro que você tem que olhar para essas questões na medida que você queira ser presidente. Porque os povos indígenas também fazem parte, né, desse território gigantesco, desse país continental que é o Brasil. Mas é uma questão também muito complexa que a gente não pode comprar como sendo um discurso de bondadismo, porque não é. Depois ela falou sobre, na verdade ela acentuou o que tinha sido perguntado pelo Henrique Meirelles em relação aos salários das mulheres, tentando atacar o Bolsonaro, já sabendo que o Bolsonaro tem um déficit aí muito grande em relação a votos de mulheres. E aí, quando o Bolsonaro foi perguntar para ela meio que deu um chilique, né, cara, que eu achei assim, extremamente, desculpa, né, mas até meio engraçado, porque ela chegou de maneira autoritária e disse, quase gritando, diríamos, né, que você, Bolsonaro, não, você quer ganhar no grito, né? Mas ela que interrompeu ele na medida que ele estava falando. Você sabe que debate em televisão, principalmente político, sempre é cronometrado ali. Então, se você fica interrompendo o cara, ele vai se desconcentrar. Então, o Bolsonaro se falou, você não pode interromper, mas falou com calma, ele não falou gritando, né, cara? Como ele falou, por exemplo, com a Maria do Rosário, mas ali era outro contexto. Então, é isso que me incomoda, velho, na Marina Silva. Porque na medida que ela levanta essa bola do salário das mulheres, isso aqui é outro problema, né? Vamos pensar sobre isso rapidinho. Olha só. A gente sabe que existem diferenças biológicas entre homem e mulher. Eu sei que você pode contestar isso porque existe uma moda hoje em dia de dizer que essa diferença não existe. Mas veja, no momento que o homem... Só um fator, porque tem vários, né? Mas só um fator biológico, que é o fato do homem ter mais testosterona que a mulher, já implica em que ele terá mais força física. E quando você vê, por exemplo, numa construção civil, mais homens do que mulheres, fazendo argamassa, levando saco de cimento nas costas, pegando um monte de bloco, porque isso basicamente é um trabalho para homens, né? Você pode ter uma ou outra mulher fazendo esse tipo de serviço, é claro que existe, né? É claro que alguns homens podem fazer serviços que são mais vinculados a atividades femininas. É claro que mulheres podem fazer certos serviços que são mais vinculados a atividades masculinas. Mas essa diferença existe. Isso é uma imposição natural, é uma posição biológica. Goste você ou não, certo? Então, primeiro, quando se trata de economia, quando se trata de empresas privadas, elas privilegiam o lucro. Quer dizer, isso já entra também no discurso histórico crítico que se refere a um ataque à cultura, né? É a cultura que impõe essas diferenças entre homens e mulheres. E é isso que essa Marina Silva que se diz cristã está defendendo, velho. Em última instância é isso. E o Bolsonaro, quando ela foi questionada, ele falou, olha, a gente não pode intervir em empresas privadas, dizendo que elas devem dar esse salário ou aquele salário, porque isso é um contrato. A mulher aceita receber esse salário? Aceita. Então, ela vai trabalhar lá, se ela quiser sair, ela pode sair, não é nenhum tipo de escravidão aquilo ali, certo? É claro que existem certos elementos que são gritantes, né? Se, por exemplo, uma mulher está dentro de uma empresa, na mesma função que um homem, e recebendo salário diferente, tendo a mesma carga horária, bom, aí é passível de denúncia, né? Porque é uma coisa que vai contra a isonomia, porque estão fazendo a mesma função, tendo a mesma carga horária, e estão recebendo salários diferentes.
Denuncia isso aí, minha filha, pelo amor de Deus. Agora, será que isso acontece de maneira assim tão monstruosa como eles estão falando aqui? Eu não sei. Eu sinceramente acho que a gente tem que valorar mais a abertura do mercado para que cresça a economia, para que gere mais empregos, e aí tanto a mulher quanto o homem vai ter mais opções para trabalho, certo? Então, a fala do Bolsonaro é de que a gente tem que criar mais empregos, desburocratizar, desregulamentar, como disse antes, né, o Álvaro Dias, aumentar a habilidade, né, de abertura de novas empresas aqui no Brasil, porque para abrir uma empresa no Brasil demora demais, cara. Chega a ser patético essa situação. As empresas, na verdade, estão caindo e não tem outras abrindo para gerar essa concorrência, né? E quando ele fala em relação às mulheres, ele simplesmente vai dizer, olha, a gente tem que cumprir a lei. É claro que ele jogou isso meio na responsabilidade dos direitos trabalhistas, né, da CLT. Então a ênfase da Marina Silva foi a seguinte, não, né, você tem que se preocupar sim, não sei o quê. E aí o Bolsonaro chegou e falou para ela, mas você é crente, você defende aborto e você defende a liberação das drogas? E não necessariamente ela defenda, porque ela diz que ela não dá opinião sobre isso, a única coisa que ela fala é, vamos abrir um plebiscito, vamos fazer um referendo sobre esses assuntos. Quer dizer, ele não deixa o ponto de vista claro, simplesmente pode falar, olha, eu sou presidente, mas eu não sou um tirano. Se eu for presidente, ela falando, né? Eu não vou ser um tirano e tal. Então, eu simplesmente quero dar voz à população para a gente abrir um plebiscito e tal. A gente vê e aí ela pode falar, eu particularmente sou contra isso e sou contra isso. Mas eu não vou governar sozinho, então eu tenho que saber o que o povo brasileiro pensa, porque estamos vivendo a democracia. Ela poderia simplesmente falar isso, mas ela não fala. Ela simplesmente fala, vamos abrir um plebiscito. Ela não dá a opinião dela. Mas, pelo amor de Deus, se você que é presidente, o que quer ser presidente, não dá a sua própria opinião, por que você quer buscar, então, a opinião do povo? Porque você também faz parte da nação, afinal de contas, né? Você tem que ter a sua opinião, pô. Então, fala, olha, eu sou cristã, sou contra o aborto. Ela pode até ter falado isso antes, né? Eu não sei, vocês podem procurar alguma entrevista que ela tenha falado isso, mas lá no debate ela não enfatizou essa questão, certo? E aí eu estou comentando aqui o debate. Bom, depois teve o Boulos, né? O Boulos, até falei que o Boulos é do MST, mas na verdade ele é do MTST, né? Movimento dos sem teto, na verdade, não dos sem terra. Mas ele mesmo no debate de ontem falou que ele defende o movimento sem terra também, certo? Claro que esses dois movimentos são irmãos, às vezes eles até brigam, né? Mas é a mesma bosta, vamos dizer assim. Então, a gente percebeu no caso do Boulos algumas ideias que são basicamente só eleitoreiras, né? Quando ele diz, por exemplo, que se for presidente do Brasil, claro que ele nunca vai ser, né, meu? Pelo menos não esse ano. Mas se ele fosse, digamos assim, presidente do Brasil, ele iria formar um certo sistema nacional de democracia direta, fazendo referendos e plebiscitos para que o povo participe do governo também e decida. Mas pensa só, meus caros coleguinhas aqui. Se o Boulos realmente fizesse isso, caso ele realmente fosse presidente do Brasil, você não acha que muitas pautas do PSOL iriam cair por terra? Como, por exemplo, aborto que eles defendem, programas LGBT e cartilhas gays para crianças que eles também defendem, liberação das drogas. Você acha que isso realmente iria ser aprovado pela população brasileira em plebiscito e referendo? Ora, só se esta merda fosse manipulada. E, detalhe, já foi feito plebiscito, eu sempre bato nessa tecla, né, em relação ao direito de posse e porte de arma. E o que ganhou? Ganhou o direito de ter esse instrumento para se defender. Então, esses caras são muito patetas, né, mano? Porque eles jogam nessas propostas eleitoreiras, dizendo você que o povo tem que participar, não adianta só votar agora e esperar 4 anos para participar de novo da democracia. Quando, na verdade, a democracia se realizou na medida que o povo decidiu que deveria sim ter direito a posse e porte de arma, eles não aceitaram, né? Não especificamente o Boulos, mas aqueles partidos que seguem essa mesma diretriz, inclusive o partido dele, o PSOL. Então, assim, o Boulos ele só serve mesmo para ser uma escada do Lula que está ausente. A única função dele é essa. É um cara bem articulado, inclusive eu descobri recentemente que ele é formado em filosofia, né? Pro meu desgosto, mas é um cara bem articulado, certo? Fala muito bem. Usa de uma linguagem que é envolvente ali com a população. Quem assiste o debate pode se surpreender, caso não entenda nada de política, tá? Mas ele não ganhou muito voto, né? Ele foi bem no primeiro debate, foi bem nesse segundo agora, mas ele praticamente não subiu muito nas pesquisas, pelo que a gente está entendendo aí até agora.
Henrique Meirelles. Henrique Meirelles ficou batendo na tecla que não tem processo de corrupção e tal. É basicamente um cara que está se aventurando, embora seja extremamente experiente e seja um dinossauro, né, nessa interação política que ele teve. Ele nunca governou, né, pelo que ele disse, mas eu acho que ele ainda continua com um discurso do tipo meio termo, né, um centro-esquerda. Basicamente é o que ele está propondo na medida que ele ataca veementemente o Bolsonaro, como ele tentou fazer, de uma maneira um tanto tímida, né? Porque quem levantou a bola dessa diferença de salários entre homens e mulheres foi o Henrique Meirelles. Sobre o Cabo Daciolo, aqui é uma questão que a gente tem que repensar bastante, tá? O Cabo Daciolo, ele antes do debate, ele estava literalmente no monte. Cara, olha isso, velho. Ele estava no monte, numa fogueira com alguns irmãos orando. Eu pergunto, qual é a proposta do Cabo Daciolo em termos de governabilidade? Porque ele não vai ser pastor do Brasil. Ele pretende ser, na verdade, presidente. E ele fica sempre tocando na tecla, né? Que estarei lá, inevitavelmente, porque é a vontade de Deus. Mas vocês têm certeza que é a vontade de Deus, o Cabo Daciolo? Porque eu fico me perguntando, que uma coisa é você ter fé no sentido de confiança. Outra coisa, e você sabe que meu canal sempre fala sobre esses assuntos aqui. Outra coisa é você ter uma certeza de um acontecimento futuro. Você por acaso é um vidente? Você por acaso é algum profeta? É a pergunta que eu faço para você, né? Porque parece que você quer ser um profeta e ao mesmo tempo um rei, né? É o chamado rei sacerdote que ele quer ser aqui. Porque ao mesmo tempo que ele quer governar um país, ele quer dar diretrizes quase de uma teocracia, certo? Paternalista. E isso me assusta, cara. Porque não faz sentido dentro do contexto em que a gente vive aqui. No contexto de Israel, que era um pedaço de terra pequeno, uma população minúscula se comparado ao Brasil daquela época, né, de alguns anos atrás, 3.000 anos atrás, na governabilidade de Davi, de Salomão, é uma coisa. Agora aqui a situação do Brasil, no contexto que a gente vive, é outra coisa completamente diferente. Então ele traz esse discurso estranho até, né, de proposta de um Estado que diz, você tem direito a isso, aquilo, outro. Ele até falou uma coisa que eu gostei, né, que é a questão do direito do órfão e da viúva. Isso está muito embasado, né, no caso do discurso profético que ele levanta como o mote da campanha dele, e que é uma coisa verdadeira. Existe sim esse elemento fundamental, certo, da caridade em relação a esses grupos, mas ao mesmo tempo não é uma questão comunista do tipo, você é obrigado a ajudar, certo? Como acontece nos dias de hoje em termos de Estado paternalista. O que existia naquela época é um constrangimento moral para que você ajude, né? Que é um pouco diferente aí, tá? Eu sempre vejo as comunidades da antiguidade e até do primeiro século do cristianismo como uma espécie de distributismo e não necessariamente de comunismo. Existe uma passagem que fala que todos tinham algo em comum, que todos tinham em comum as posses e tal. Mas lembrem-se, pelo amor de Deus, existia uma tendência a um pensamento escatológico à época do primeiro século. Eles literalmente acreditavam, inclusive Paulo, que o reino de Deus efetivo, não só no sentido espiritual, viria ao mundo já naquela geração. E não veio, entendeu? Então essa perspectiva é profundamente escatológica. Quando o valor do cristianismo passou a ser algo mais profundo, mais filosófico, já tinha se passado 3 séculos dessa espera. Tá? E aí, de Agostinho em diante, você tem uma tendência a afastar essa perspectiva milenarista de um governo perfeito de Deus e tal. Que pode vir sim, certo? Mas é só ele que sabe, a gente não sabe de nada nesse sentido. Então, o Cabo Daciolo tem essa noção, digamos assim, nostálgica, biblicista. Pelo menos ele se disse claramente contra o aborto e contra a liberação das drogas. Esse é um ponto favorável quando ele diz é sim, sim ou não, não. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação das drogas. E tudo isso é um tanto questionável no caso das drogas, né? Tem muita gente que é a favor por achar que a guerra do tráfico não gerou bons resultados. Eu particularmente sou contra, mas estou aberto a refletir isso de uma maneira mais complexa. Agora, no que se refere ao aborto, para mim não tem conversa. Como que é possível que a vida não comece na concepção, né? No momento em que o esperma encontra o óvulo? É óbvio que ali já começa o processo de vida. Outra questão é que o Cabo Daciolo levantou a polêmica das urnas eletrônicas. Isso também eu gostei, porque é uma coisa que deveria ser muito discutida, tá? Mas que, obviamente, o Boulos, que é o cara que respondeu a ele,
diz que é totalmente confiável, né? Quer dizer, o cara, meu Deus do céu, esse Boulos é impossível de engolir um cidadão desse, bicho. Outra questão aqui, o Ciro Gomes, na verdade Ciro Gomes e Alckmin, eles tiveram um momento ali de um debate mais técnico, tá? Que aí era necessário muita atenção, né? Muitos detalhes foram colocados que era necessário a gente ter mais cuidado em relação a escutar o que eles estavam dizendo. Por exemplo, o Ciro Gomes, ele fez o discurso, né, de indústria agropecuária, a questão da importação e exportação, tudo isso voltado para o agronegócio, né, a abertura de novas indústrias, de novas empresas, na verdade. Ele continuou com o discurso do SPC, que ganhou muitos memes na internet, e por mais que as pessoas zoem o Ciro Gomes na internet, o que ele quer é exatamente isso, certo? Ele quer ganhar votos. Você imagina se o Álvaro Dias tivesse feito uma piadinha do tipo, estão me chamando de coringa aí na internet, mas eu não uso Botox não. Se ele tivesse feito isso no debate da Rede TV, ele teria virado meme. E se ele virasse meme, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. As pessoas iam falar muito desse cara, e ele poderia até crescer nas pesquisas, porque ele estaria em evidência. Mas seria uma ação até meio arriscada, né? Então, enfim. Mas ele poderia sim mudar esse resultado, né? Porque ele está caminhando para o ostracismo aí. Quem vai votar nesse cara? E no caso do Ciro Gomes, ele é mais esperto, porque ele fez um meme não consigo mesmo, mas com uma proposta, tá? Do SPC e do Serasa de tirar essas pessoas e limpar os seus nomes. Ele falou também sobre a questão do teto de gastos, né? Que ele disse que isso inviabilizaria os investimentos em relação à educação e à saúde, mas isso aí é totalmente discutível. Não sei se você se lembra desse debate do teto dos gastos um tempo atrás, mas isso foi discutido muito. Parece que as pessoas se esquecem, ou talvez nem tiveram acesso a esse tipo de discussão. E não há nada que se refira efetivamente que os investimentos dessas áreas sejam, digamos assim, retirados, né? E ele faz uma outra proposta que ninguém entendeu muito bem ainda. Mas, é claro, a gente tem que analisar não só o perfil do candidato, se é o temperamento dele, ou mesmo a performance que ele teve, mas as propostas que ele tem. Tá? Então, aconselho a todos que estão aqui a lerem as propostas dos candidatos na medida que elas forem sendo dadas aí no decorrer do tempo. Por exemplo, a do Bolsonaro, que já está disponível. Né? No caso do Alckmin, ele fala muito dessa coisa da simplificação tributária, que até me surpreendi um pouco. Ele quer fazer esses tributos, principalmente sobre consumo, em um só. Eu não acho que ele vai fazer isso, mas é um discurso atraente. Depois ele fala sobre investir em infraestrutura, ferrovias, através da iniciativa privada. Quer dizer, o discurso do Alckmin parece ser liberal, né? Mas é aquela coisa, o cara está vinculado a um partido que sempre teve esse tipo de discurso e, portanto, foi tomado até como um partido de direita, mas que, no fundo, na verdade, era apenas uma social-democracia e também tem os seus projetos de poderes, né? Como você vê aqui em São Paulo, mais de 20 anos o PSDB está no governo aí. Outra coisa que me surpreendeu no Alckmin é que no final ele finalmente, né, saiu daquela postura passiva e respondeu o Boulos, porque o Boulos chegou a apontar, não só o Boulos, mas também o Daciolo, apontou o dedo para cada um dos candidatos e falou: vocês fazem parte de um grande teatro. E o Boulos concordou e disse: eles fazem parte, né, dos 50 tons de Temer. Aí o Alckmin falou: olha, mas espera aí, eu não faço parte de 50 tons de Temer coisa nenhuma, porque quem votou no Temer foram vocês que defenderam o PT, certo? Então são 50 tons de vermelho, não de Temer. Porque o Temer estava lá na chapa, na vice da Dilma, ora bolas. Finalmente, né, você tomou uma atitude, né, Geraldo Alckmin? Mas eu tenho muitas dúvidas sobre o Alckmin, jamais votaria nele. A grande questão é que esse debate foi horrível, certo? E eu sinto falta, cara, de uma profusão mais intelectual, onde se defenda propostas de maneira racional, mas ao mesmo tempo propostas que façam bem para o país, que são políticas liberais, porque o Brasil está quebrado e é necessário fazer esse tipo de política. Então, infelizmente, o Amoedo não está participando desses debates, ele poderia muito bem ser útil nesse sentido, tá? Mas ele não tem nenhuma chance de ganhar. Quem vai votar nele vai votar assim por dó, porque o partido dele não tem nem coligações suficientes para para deixar o cara participar ou para permitir que o cara participe do debate. Na verdade, isso é uma decisão, né, das redes de televisão, e eles preferem manter ali 8 candidatos para a dinâmica ser maior. E quando você olha para o Enéas, mano, você vê mais fluidez também naquilo que ele fala, porque é um cara que realmente estudou. Não vou dizer que ele tem que ser visto, né, como se fosse o Messias que não
conseguiu alcançar os seus ideais, né, de governabilidade. Mas é um cara que tinha muito talento nesse sentido, sabe? E o Bolsonaro, por mais que o pessoal goste dele, ele não tem esse arrojamento, né? Essa mesma fluidez nesses temas. O Bolsonaro não é um cara dado ao estudo. É um cara que tem um certo discurso populista e que fala algumas verdades, mas que acho que ele precisa sim de um apoio aí. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer sobre esse debate. Fico por aqui e até próximos vídeos aí sobre esse assunto e outros.